Olá, eu sou Favila, médico homeopata, criador do Ciori. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de análise miasmática que Ciori tem. Ciori é o único a ter esse conceito dentre os softs de homeopatia. Então vamos ver, tá? Primeiro a teoria. Nós vamos ver o nosso repertório como ele é. Então vamos consultar o repertório e vamos trazer, por exemplo, o sintoma no capítulo mental. No capítulo mental, angústia. Angústia, vocês estão vendo aí, que é um sintoma que eu já coloquei que é sifilítico. Todo o nosso repertório, que é mistura do Kent Zayaga, mais o Barter, mais o Esif, do Robert, mais sintomas que eu comparei com o Ariovaldo e com o Síntese, tá? Tudo isso aqui agregado, tá? Eu já coloquei o valor do miasma. Bem, eu coloquei de 0 a 100, tá? Aquilo que eu encontrei em Gattaca, em Ortega, no Hahnemann, no Prafu, sobre a informação de quais sintomas são miasmáticos. Então, a angústia é um sintoma sifilítico. Angústia é um sintoma sifilítico. Vamos dar um exemplo, como é que eu fiz isso? Vamos consultar, por exemplo, o sintoma ditatorial no nosso repertório. E nós vemos que o sintoma ditatorial, eu acho que é um sintoma psicótico, mas eu não informei. Vejam o que é que eu fiz. Tá? Eu pego o sintoma e depois informo, atualizar miasma do sintoma selecionado. Ele pegou o sintoma ditatorial, dominador despótico, para que eu informe qual o miasma. Vamos supor que eu boto 100% psicótico. Até que sintoma final a partir dele. Eu vou botar ditatorial ZZZ, que vai correr todos os sintomas ditatoriais, e eu vou clicar em OK. Tá? 4 sintomas atualizados. Vamos ver se é verdade. Vou agora consultar ditatorial. E reparem que já tem que esse ditatorial é um sintoma psicótico. Reparem, viram como é fácil? Tá? Você, com seu repertório, você atualiza todo o repertório, muito mais fácil. Bem, mas como usar isso? Vamos sair daqui e vamos ver em homeopatia cálculo do grau miasmático de remédios. Se eu já informei em todos os capítulos o que são miasmas, quais os sintomas miasmáticos, nós podemos, tá, somar todos os sintomas psóricos, todos os sintomas psicóticos, todos os sintomas sifilíticos, e sabemos, tá, então, que o remédio tal tem tanto de psora, tanto de psicose, tanto de sífilis. Vamos não calcular, ver o relatório dos arquivos de miasmas. Muito bom. Está aí, ó, ordenado por remédio, alfabético. Mas eu quero ordenado por psicose ou por psora. Está aí, ordenado por psora. O remédio
logicamente, o remédio que tem mais sintomas psóricos é o sulfo. Na prática, em 3.198 sintomas psóricos, somando isso aqui, ó, 319.600, tá? Pontos. Psicose ele tem 2.289 e sífilis 1.090. Se eu quiser agora ordenado por psicose, o sintoma sulfo ainda está na frente, licopode em segundo, tá? Com esses valores de psicose. Com esses valores de psicose. Entendido? Tá? Está ordenado por percentagem, não é pelo número de sintomas. Bem, se eu quiser o remédio mais sifilítico, está aí. Parece que é beladona, o sintoma mais sifilítico, com 1.101 sintomas sifilíticos. E o sulfur com 1.090 sintomas sifilíticos. Mas, para que serve isso? O que isso vai me ajudar na prática? Então, nós vamos sair daqui e eu vou mostrar a nossa ideia. A nossa ideia é que quando você tem um remédio qualquer, ele tem tantos sintomas psóricos, psicóticos, sifilíticos, fazendo aquela percentagem. Então, na realidade, dá um vetor, que é o comportamento desse remédio em relação aos eixos psora, sífilis e psicose. Esse daqui é o octante real, tá? Dos eixos psora, sífilis e psicose. Muito bom. Então, o remédio se comporta assim, o outro assim, o outro assim, o outro assim. Bem, e se o paciente ele tem tantos sintomas psóricos, tantos sintomas psicóticos, tantos sintomas sifilíticos, ou não informado. Então, o paciente, na realidade, também é um vetor que mostra a tendência desse paciente. Então, a minha ideia em tornar isso matemático é calcular a distância do paciente ao remédio mais próximo. Seria o menor ângulo, ou a menor distância, já que isso é um triângulo retângulo, né? Seria calcular essa distância. Olha que diferença. Esse remédio 1 está muito mais longe desse remédio 2. Entenderam até aí? Então é o que eu faço na prática. Então vou voltar ao Fiore e vamos ver em consultório. Eu distribuo um exemplo de análise miasmática nos pacientes que eu mando. Eu até botei Nova Delhi aqui de brincadeira, porque é o exemplo do Prafu naquele miasmação, naquele livro. Tá? Então aqui vocês já estão vendo que eu coloquei os sintomas que o Prafu colocou e que o remédio era carcinosino. Muito bom, mas tem outra maneira de chegar a carcinosino sem ser repertorizando? Tem, é essa que eu descobri, calcular o remédio mais perto do seu paciente. Então vamos ver na prática. Eu vou repertorizar aqui. E pegar todos os sintomas desse paciente. Estão aí todos os sintomas do paciente. Então,
vamos repertorizar. Nessa tela de repertorização, eu dou várias maneiras em que o homeopata pode descobrir a análise miasmática do paciente. Aqui, ó, embaixo, ó, pacientes com sintomas miasmáticos. Então, nós podemos fazer isso. Uma das coisas que nós podemos fazer aqui é só pegar o sintoma psórico, psicótico, sifilítico, como recomendo para FU. Mas não é o caso aqui. O caso é a análise miasmática. Então, nós estaremos vendo que a análise miasmática, tá? Você pode fazer análise miasmática como os remédios do GATAC, análise miasmática dos pacientes na matriz de repertorização, graus do repertório. Tá? Graus do repertório, quer dizer, a matriz de repertorização tem 30 remédios concorrendo. Em vez de ser por pontos e por sintomas, nós vamos procurar essa ideia, qual o remédio dali, dessa matriz de repertorização, mais perto do seu paciente. Então vamos escolher aqui, tá? Graus do repertório e clicarmos em OK. Aqui está a repertorização normal, onde carcinosino ganhou, e aqui, vou focar aqui para vocês, aqui está a nossa análise miasmática, remédios da repertorização, graus do repertório, tá? Grau miasmático do paciente. Então, aqui no caso, carcinosino, no repertório tem 94 sintomas psóricos, 83 psicóticos e 28 sifilíticos. E ele tem o ponto, a distância mais perto ao seu paciente. Paciente que você informou tem 300 de psora em 3 sintomas, 300 de psicose em 3 sintomas e 0 de sífilis. Entenderam? Tá? Olha, o segundo foi tuia. O terceiro, natrocarbônico. É outra maneira de você procurar remédio miasmático. E essa maneira tem ajudado a muitos homeopatas, inclusive a mim. Eu, por exemplo, pegando meus sintomas desde que eu sou homeopata e repertorizando tudo, nenhum soft faz isso. O senhor, você pode repertorizar até o repertório todo, quanto o repertório todo, tá? E o outro não faz, não, outro soft. Tá? Então, no meu caso, colocando todos os meus sintomas, saía sifilino, tá? Como o remédio mais perto, pegando todos os sintomas. Olha que coisa interessante. E me ajudou muito, me faz muito bem. Muito bom. É isso que eu queria falar sobre a análise miasmática.